noite. Olá, boa noite. A recém-criada 12ª Vara Federal de Brasília autoriza o empresário Joesley Batista a sair da cadeia. O ex-ministro da ditadura militar, Delfim Neto, é suspeito de recebimento de propina e fraude no consórcio da usina de Belo Monte. O PTB põe um adolescente em cargo que movimenta milhões no Ministério do Trabalho. Um exército de perfis falsos na internet apoiou a petista Dilma Rousseff e atacou adversários na eleição de 2010. A chuva deixa um pedaço de Minas Gerais debaixo d'água. O governo de Donald Trump recua depois de aceitar o encontro com o ditador norte-coreano. O Jornal Nacional está começando. Duas ações violentas de policiais de São Paulo, flagradas por câmeras, provocaram indignação nos cidadãos e, em pelo menos um dos casos, a punição dos responsáveis. A mais recente se tornou pública hoje. Um dos alunos pede que um estudante está imobilizado por policiais. Um aluno chuta um dos PMs e outro revida. O policial dá uma gravata no estudante imobilizado, que fica no chão aparentemente desacordado. O PM verifica como o rapaz está. A confusão continua e dois policiais seguram e agridem o estudante de vermelho. Segundo a polícia, os PMs foram chamados até a escola estadual pela diretoria para combater o tráfico e o consumo de drogas no local. 4 alunos prestaram depoimento. O aluno que foi imobilizado pelo policial contou que viu quando os PMs apertaram o pescoço de uma estudante e que foi à sala da diretoria para pedir ajuda e que os policiais o agrediram fisicamente e o algemaram. No termo de compromisso, o policial Charles Rocha afirmou que ele e os outros policiais foram agredidos pelos estudantes e que ele chegou a levar 3 pontos no supercílio. Na zona oeste de São Paulo, outra confusão com policiais. As imagens gravadas por câmeras de segurança mostram uma abordagem de 2 PMs. Um deles dá um empurrão no rapaz de boné. O outro policial acerta um tapa no rosto dele. O rapaz tenta se livrar das agressões, mas o policial impede. Só então os jovens são revistados. Não pediram RG, nem me revistaram, só me bateram mesmo. O rapaz levou 3 pontos na boca. Os 2 PMs foram afastados das ruas, mas negam a agressão. Ele foi tentar virar o corpo do rapaz quando houve um desequilíbrio ali e acabou parecendo ser uma agressão, mas na realidade não foi isso que aconteceu. Segundo a porta-voz da PM de São Paulo, esses casos são minoria e inaceitáveis dentro da corporação. Esses 2 casos, eles não representam as mais de 93 mil intervenções diárias que nós temos em todo o estado. O policial, ele é treinado cada vez mais para que a gente não possa ver nenhum tipo de ocorrência dessa natureza. Os casos de violência policial acabam ganhando destaque porque, definitivamente, esse não é o comportamento esperado de um funcionário público que tem o dever de proteger o cidadão. Na semana passada, o Jornal Nacional mostrou uma abordagem que teve um resultado bem diferente. 2 PMs pararam um carro que levava no porta-malas quase 2 milhões de reais em dinheiro vivo. Os homens tentaram subornar os policiais, oferecendo 800 mil reais para que fossem liberados. Os PMs recusaram e, sem violência, prenderam os 2 em flagrante por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Diante de abordagens tão diferentes, os cidadãos ficam sem saber qual bandeira os policiais pretendem carregar nas ruas. A da truculência e do revide ou a da defesa firme da lei. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo considera que, no caso da escola, os policiais militares foram agredidos e tiveram que reagir. O interventor na Segurança Pública do Rio de Janeiro disse nessa semana que elegeu a área da favela da Vila Kennedy para servir como uma espécie de vitrine daquilo que ele planeja fazer para libertar comunidades fluminenses do domínio de quadrilhas. O Jornal Nacional ouviu moradores da Vila Kennedy e eles descreveram o que são obrigados a enfrentar na comunidade. No lugar onde tem tiroteio dia sim, dia não, viver é um desafio. Troca de tiro a todo momento, não tem horário para ter confronto.
A gente não consegue pedir um táxi, porque tudo eles cancelam a viagem por causa de barricada, por causa de confronto, por causa dos traficantes. Nem onde os moradores deveriam ter sossego encontram paz. Ontem, bandidos assaltaram 15 pessoas numa igreja. Pessoas armadas renderam nosso funcionário na porta da nossa paróquia, roubando a aliança dele e de uma outra paroquiana, e depois nos levando como vítima para dentro da igreja. Do início do ano até agora já foram 43 confrontos na Vila Kennedy, zona oeste do Rio. E desse jeito, como dá para seguir a vida, fazer as tarefas do cotidiano, da escola? Imagina alguém tentar ensinar uma criança como somar frações, se no dia anterior ela passou metade da manhã vendo tiroteio e depois ela viu alguns cadáveres. É evidente que ela não vai aprender coisa alguma. A favela nasceu na década de 60 como um conjunto habitacional e teve ajuda do então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, daí o nome da comunidade. Era parte de um projeto do governo americano para financiar melhorias urbanas na América Latina. E foi inaugurada mesmo sem os serviços básicos, que tanto tempo depois ainda faltam por aqui. Falta luz, falta esgoto, falta tudo. Eu não estou aguentando mais. O pedido de ajuda de melhorias na comunidade está estampado até no poste. Aqui, num cartaz improvisado, um morador pede socorro. No papel, um desabafo. Vila Kennedy completou 54 anos de existência. Não temos motivos para comemorar, somente lamentar. Na lista do abandono, ruas sujas, esgotos entupidos. Hoje, de novo, a comunidade amanheceu cercada por homens das Forças Armadas. Mais uma vez, eles usaram retroescavadeiras para retirar barricadas. E também acompanharam funcionários da empresa de limpeza urbana e da companhia de energia elétrica, que foram fazer reparos. A prefeitura derrubou quiosques. Afirmou que estavam em situação irregular. Nós estamos há 10 anos tentando legalização. A única fonte de renda que eu tenho. Eu tenho 5 filhos pequenos. Nós somos pobres, moradores de favela, mas a gente quer fazer a coisa certa. Nós tentamos muito fazer isso. Horas depois, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afirmou que houve uso desproporcional da força pelos funcionários envolvidos na remoção. Determinou o afastamento deles e mandou que os comerciantes sejam cadastrados e liberados para trabalhar. Vila Kennedy, Coreia e Vila Aliança vão servir como laboratório para intervenção na segurança do Rio. Diferentes favelas, mesma realidade. Até para você conseguir uma ambulância, você precisa levar o seu doente para fora da comunidade para ser atendido, porque aqui dentro os bombeiros não entram. Nós somos reféns de uma situação que não foi criada por nós e temos que nos submeter, porque nós estamos reféns das armas, da força. Por decisão da Justiça Federal, os Correios suspenderam a taxa de segurança no valor de R$ 3,00 cobrada para entregas na cidade do Rio de Janeiro. O PROCON alegou que a cobrança era abusiva. E essa insegurança que impera em determinadas áreas tem levado empresas a investir em formas alternativas de entregas de encomendas. Um carro popular com película rodando pelas ruas da periferia. Até aí, nada demais. Mas na Brasilândia, a 10 quilômetros do centro de São Paulo, ele faz às vezes de caminhão de entrega. A missão? Garantir que o cliente receba a encomenda sem chamar a atenção. Raul faz o que muitas transportadoras e até os Correios têm dificuldade de fazer: entregar mercadorias em áreas consideradas de risco por causa da violência. Ele usa um aplicativo de entregas que arrumou um jeito de driblar os roubos de cargas. Convocou como entregadores os próprios moradores da periferia, como Raul. O pessoal conhece muita gente por aqui, então isso ajuda bastante, evita assalto, essas coisas. No site dos Correios, a rua que visitamos aparece como área de restrição. O carteiro explica: a espera é maior. Para vir para cá somente com escolta. Por ser área de risco, dá um prazo até 15, 20 dias. Com o carro de Raul, Cláudio recebeu a encomenda em 3 dias. Desodorantes, perfumes. Agora é usar então? É só usar. No centro de distribuição da empresa, a gente descobriu que Raul é só mais uma formiguinha dessa nova logística. No Brasil inteiro, o aplicativo já tem 30 mil entregadores cadastrados. Um exército de autônomos que faz a ponte entre grandes empresas e o consumidor. Cosmético, material gráfico, ração para cachorro. Como aquela entrega social é o ganha-pão
daquela pessoa da comunidade, ela é respeitada no seu trabalho. A gente não teve nenhum registro de roubo até o momento. A tecnologia ajuda. Um programa de computador mapeia as áreas de risco e diz em tempo real onde a carga está. No ano passado, os roubos cresceram mais de 6% nos estados do Rio e de São Paulo. Antes era bastante visado eletrônicos ou cargas de valor monetário muito grande. E hoje a gente vê carga de peixe, de batata e de alimentos, né, em si, né? Então a gente vê que agora ficou bem generalizado, né? Por causa da violência, o dono dessa outra empresa vai oferecer em São Paulo e no Rio um modelo que já está funcionando em 4 cidades, como Curitiba. A empresa cadastra lojas que servem de ponto de entrega. O consumidor tem 7 dias para retirar a encomenda. Quando vem para uma loja, vem 10, 15 pedidos de outros compradores online. Então esse frete é diluído entre todas as pessoas. Em torno de 40% mais barato do que o seu frete para receber isso em casa. Heber, que passa o dia fora de casa e não tem porteiro, veio buscar uma camiseta. É uma quadra de onde eu trabalho, eu passo todos os dias aqui na frente da loja e é um dos pontos que eu posso retirar. A loja, que é ponto de entrega, comemora, porque quem vai buscar a encomenda acaba sempre comprando alguma coisa. Sempre vai ter um agrado, um desconto especial, um brinde, sempre vai ter um agradinho. Em lugares que os Correios consideram áreas com restrição, as encomendas então seguem para a unidade mais próxima do destinatário ou são entregues em horários diferenciados com escolta. Segundo os Correios, o número desses endereços tem aumentado e eles se concentram nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia. A seguir, o PTB põe um adolescente num cargo que movimenta milhões no Ministério do Trabalho. A recém-criada 12ª Vara autoriza Joesley Batista a deixar a cadeia. A Polícia Federal realizou a 49ª fase da Lava Jato para investigar a obra na usina de Belo Monte, no Pará. Um dos alvos foi o ex-ministro e ex-deputado Delfim Neto, suspeito de ter recebido milhões em propina. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços de Delfim Neto em São Paulo. Os investigadores conseguiram rastrear 4.400.000 reais que teriam sido pagos ao ex-ministro de 2012 a 2015 e afirmam que Delfim Neto ajudou a criar o consórcio vencedor do leilão de Belo Monte, formado por 9 empresas. Sem condições de tocar a obra, esse consórcio subcontratou um grupo de empresas, incluindo a Odebrecht, Camargo Correia e Andrade Gutierrez. A Lava Jato afirma que a propina ao ex-ministro foi paga por este segundo grupo. Um dos repasses identificados é da construtora J. Malucelli, de Curitiba, que também foi alvo de busca e apreensão. Não é a primeira vez que o nome de Delfim Neto aparece na Lava Jato. Nas planilhas de propina da Odebrecht, o ex-ministro era identificado como professor. Em depoimento à Polícia Federal em 2016, ele disse que o dinheiro foi por serviços de consultoria à empresa. Ele não falou a verdade, ele tentou mascarar os recebimentos da vantagem devida em supostos contratos de consultoria, cujos serviços jamais foram prestados, conforme declarado até pelos colaboradores. Os procuradores disseram que não pediram a prisão do ex-ministro por considerar que ele não oferece risco às investigações. Segundo o Ministério Público Federal, o acerto de propina em Belo Monte foi negociado pelo ex-ministro petista Antônio Palocci, que determinou que o dinheiro fosse distribuído entre Delfim Neto, o Partido dos Trabalhadores e o MDB. O juiz Sérgio Moro disse que há indícios de que os valores foram repassados aos partidos de forma dissimulada, por meio de doações eleitorais registradas. As investigações sobre os partidos estão em sigilo. A defesa do ex-ministro Delfim Neto afirmou que o cliente não ocupa cargo público desde 2006, que ele não cometeu nenhum ato ilícito em qualquer tempo e que os valores que recebeu foram de honorários da consultoria prestada. O Partido dos Trabalhadores afirmou que as acusações não têm o menor fundamento e que os procuradores tentam criminalizar o PT na medida em que se aproximam as eleições, usando a palavra de delatores que buscam benefícios penais e financeiros. O MDB afirmou
afirmou que não recebeu propina nem recursos desviados no consórcio e que lamenta que o ex-deputado Delfim Neto esteja indevidamente citado no processo. A J. Malucelli, construtora, afirmou que sempre agiu de acordo com seus princípios éticos e morais, que a participação na construção de Belo Monte foi por ser acionista do empreendimento, que não fez qualquer pagamento indevido e que a justiça comprovará sua idoneidade. A Odebrecht, Andrade Gutierrez e a Camargo Correia já assinaram acordos de leniência e afirmaram que apoiam todas as iniciativas de combate à corrupção. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, mandou arquivar um inquérito que investigava o senador José Serra, do PSDB, por um suposto recebimento de caixa 2 para a campanha eleitoral. A Procuradoria-Geral da República considerou que o crime de falsidade ideológica eleitoral atribuído a Serra prescreveu. Em delação, Joesley Batista disse que fez doações não contabilizadas para a campanha de Serra à presidência em 2010, simulando contratos com empresas indicadas pelo senador. A ministra salientou que o eventual crime prescreveria em 12 anos, mas que o prazo caiu pela metade porque Serra tem mais de 70 anos. A advogada de José Serra, Flávia Raal, declarou que a investigação nasceu morta porque não havia fundamento ou indicativo da prática de crime. A Justiça Federal em Brasília mandou soltar Joesley Batista e o ex-executivo da JF, Ricardo Saldi. Joesley Batista cumpria prisão na Polícia Federal em São Paulo. Na decisão, o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal em Brasília, disse que a prisão de Joesley, decretada em setembro do ano passado, estava durando tempo demais e que esse excesso de prazo estava gerando um inegável constrangimento ilegal a Joesley. O juiz também disse que o inquérito não tem perspectiva de ser concluído e destacou que a defesa argumenta que uma eventual ação penal somente poderá ser iniciada se e quando o acordo de colaboração for desconstituído. Essa decisão está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que ainda não decidiu se vai atender ao pedido da PGR de rescindir o acordo de delação de Joesley, cancelando seus benefícios. Um destes benefícios é não ser acusado pela Justiça. O juiz também mandou soltar o ex-executivo da JF, Ricardo Saldi. De acordo com a decisão, Joesley Batista não precisa ficar em prisão domiciliar. Mas por causa do processo a que responde em São Paulo, por suspeita de manipulação do mercado financeiro, vai ter de usar tornozeleira eletrônica, não pode entrar em sua empresa, a JBS, nem conversar com o irmão Wesley Batista. Joesley estava preso por 2 ordens da Justiça. A primeira caiu no mês passado, quando a Justiça em São Paulo suspendeu a prisão dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Wesley foi solto, mas contra Joesley havia uma segunda ordem de prisão em Brasília, no inquérito que investiga se ele escondeu informações do Ministério Público durante a negociação do acordo de delação. Essa prisão foi determinada pelo ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, depois que o empresário entregou à PGR uma gravação dele com Ricardo Saldi, em que eles falam da participação do ex-procurador Marcelo Miller na negociação. Em dezembro, o Supremo mandou o inquérito para a primeira instância na Justiça Federal de Brasília e o caso de Joesley foi parar na 12ª Vara, que se tornou especializada em crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, segundo a direção, para agilizar os processos. A mudança nas varas de Brasília gerou polêmica e reclamações de procuradores, porque muitos processos que estavam em fase adiantada contra políticos como Lula e Eduardo Cunha foram transferidos da 10ª para a 12ª Vara. Depois de muita discussão, os processos com audiência já realizada voltaram para a 10ª Vara. E os casos em que não houve audiência, como esse de Joesley, ficaram na 12ª Vara. A soltura de Joesley foi uma das primeiras decisões do novo juiz do caso. O advogado disse que Joesley vai continuar colaborando. A ideia sempre foi continuar colaborando porque ele acredita na manutenção do acordo. Tanto é verdade que antes de saber da manifestação da nova PGR, a doutora Raquel Doge, ele seguia colaborando e prestou como colaborador vários depoimentos. Wesley Batista não quis comentar e nós não conseguimos contato com as defesas de Ricardo Saldi e de Marcelo Miller.
A Justiça libertou hoje o ex-presidente da BRF, Pedro Faria, e o ex-vice-presidente Hélio Rubens Júnior. Eles tinham sido presos temporariamente na segunda-feira numa operação que apura denúncia de fraudes no setor de inspeção sanitária. O juiz considerou cumprida a finalidade da prisão temporária para a coleta de informações. Um adolescente de 19 anos é o responsável por autorizar pagamentos do Ministério do Trabalho que chegam a 473 milhões de reais por ano. Micael Tavares Medeiros foi indicado pelo PTB no fim do ano passado. Este é Micael Tavares Medeiros deixando às pressas o Ministério do Trabalho no início da noite. Ele, que acabou de terminar o ensino médio e teve como último emprego o de vendedor em uma loja de óculos, ocupa uma função no Ministério que lida com quase R$500 bilhão por ano. Micael não quis falar com a nossa equipe. A história dele foi revelada pelo jornal O Globo. Ele é filho do delegado da Polícia Civil de Goiás, Cristiomário Medeiros, que foi candidato derrotado a prefeito de Planaltina de Goiás pelo PTB em 2016. O pai de Micael é aliado do líder do PTB na Câmara, o deputado Jovair Arantes, apontado no Ministério do Trabalho como o padrinho político do garoto. A carreira de Micael no serviço público começou em outubro do ano passado, já como coordenador da área de recursos logísticos. A nomeação foi assinada pelo então ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, do PTB. Salário de R$ 5.440. 2 meses depois, Micael foi chamado para uma função ainda mais estratégica. Virou o responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial do Ministério do Trabalho. Foi promovido para o cargo pelo então secretário executivo do Ministério, Elton Iomura, hoje ministro interino do Trabalho, sob as bênçãos de Roberto Jefferson, presidente do PTB, depois que a filha dele, a deputada Cristiane Brasil, se envolveu em escândalos trabalhistas que impediram que ela assumisse o cargo. A primeira missão de Micael na nova função foi autorizar pagamentos que servidores de carreira se recusaram a fazer, porque uma auditoria da Controladoria Geral da União apontou preços muito altos no serviço. Os servidores chegaram a ser afastados das funções. Um dia após Micael assumir o cargo, o pagamento de R$22 milhões para a empresa Business to Technology foi liberado. A empresa foi contratada para detectar fraudes no seguro-desemprego quando o responsável pela área de contratação era Leonardo Arantes, sobrinho do deputado Jovair Arantes. No ano passado, auditores da Controladoria Geral da União recomendaram que a empresa e os responsáveis pelo contrato no Ministério do Trabalho devolvessem R$4.600.000 por causa de sobrepreço nos serviços. O Ministério do Trabalho disse que os pagamentos tiveram o aval da Advocacia Geral da União e que a contratação do rapaz levou em conta a conduta ilibada dele. A Advocacia Geral da União negou que tenha dado qualquer aval. Roberto Jefferson disse em uma rede social que errou quem resolveu colocar um jovem inexperiente em um cargo importante no Ministério do Trabalho. Pediu ao ministro que exonere esse rapaz. Integrantes do PTB afirmam que há no partido uma briga de poder entre Jefferson e Jovair Arantes. A assessoria do deputado Jovair Arantes declarou que a indicação de Micael Medeiros foi do PTB e que cabe ao Ministério fazer a seleção das pessoas que contrata. A empresa Business to Technology declarou que nenhum dos seus dirigentes conhece Micael Medeiros e que os pagamentos do Ministério do Trabalho atenderam à determinação da AGU e à recomendação do TCU. Mas a gente viu aí na reportagem, né? A AGU diz que não deu aval nenhum. O Jornal Nacional mostrou ontem uma reportagem sobre o estudo mais abrangente e profundo já feito sobre as notícias falsas que se multiplicam no ambiente da internet. Pesquisadores americanos concluíram que as chamadas fake news, essas mentiras, acabam se espalhando com mais rapidez do que notícias verdadeiras. E quanto mais espetaculares essas mentiras pareçam, mais pessoas ajudam a divulgá-las. E hoje a BBC Brasil publicou uma reportagem que ilustra bem os perigos desse comportamento para uma democracia. A criação de perfis falsos numa rede social para elogiar uma candidatura à presidência e para atacar adversários, inclusive com notícias falsas. Segundo a reportagem, a estrutura foi montada para Dilma Rousseff, do PT, em 2010.
Um dos blogs falsos listados na reportagem foi desativado, mas ainda pode ser localizado na internet. É o Seja Dita Verdade. O autor era Armando Santiago Júnior, que se descrevia em uma rede social como um cidadão brasileiro indignado com o que chamava de ação criminosa dos tucanos e seus aliados na campanha eleitoral. A reportagem da BBC informa que Armando nunca existiu. O blog e outros perfis eram administrados por 4 pessoas, que teriam recebido de R$ 3.500 a R$ 4.000 mensais entre maio e outubro de 2010. Eles disseram para a BBC que foram recrutados sem contrato formal por uma empresa de marketing político para escrever no blog postagens desmentindo supostos boatos sobre Dilma Rousseff, além de publicar textos parciais e contrários ao principal adversário dela em 2010, José Serra, do PSDB. Além do perfil falso de Armando, vários outros também foram usados para os ataques, segundo os ex-funcionários. Alguns ainda podem ser localizados na internet, mas não são mais usados. Perfis com profissões, origem, idades, opiniões, tudo para passar a ideia de que seriam pessoas reais. A reportagem mostrou que era tudo fake, falso. Os ex-funcionários contaram que as fotos para os perfis falsos eram retiradas da internet, de páginas de fora do Brasil principalmente, e de blogs com fotos para fakes, ou seja, feitos justamente para isso. Fotos de turcos, às vezes africanos, para se parecer mais com o brasileiro, e de sites de paquera. A empresa de marketing político responsável pelo serviço, citado pela BBC, é a Red Marketing, que também, segundo a reportagem, pertence a Gabriel Arantes Cecílio e na época também pertencia a Arnaldo Lincoln de Azevedo. Em seu site, a Red Marketing Político se apresenta até hoje como uma companhia que adaptou o marketing de guerrilha para a realidade política e oferece serviços como de Invisible Talkers, traduzindo comunicadores invisíveis, grupo de agentes treinados que inserem mensagens em pontos estratégicos da cidade por meio de diálogos entre eles mesmos ou com a população. Não há na prestação de contas da campanha de 2010 de Dilma e do PT registros de pagamento à Red Marketing. A reportagem da BBC diz que há um pagamento de R$ 234 mil da campanha de um aliado, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, a uma outra empresa do mesmo dono da Red, Gabriel Cecílio Arantes. No ano passado, a lei passou a proibir a divulgação de conteúdos de cunho eleitoral por meio de usuários falsos. Essa regra não existia em 2010. Criar perfis falsos usando uma pessoa real é um crime quando é feito para conseguir vantagens ou causar dano a outras pessoas, com pena de 3 meses a 1 ano de prisão ou multa. A inteligência americana disse com todas as letras que perfis falsos foram usados pelos russos para influenciar a eleição americana de 2016, quando Donald Trump foi eleito. O uso de fake news, de notícias falsas nas eleições de outubro, é hoje uma das principais preocupações do Tribunal Superior Eleitoral, que criou um grupo para tentar evitar que elas se espalhem. O TSE criou mecanismos, ou estabeleceu mecanismos de ligação direta com os provedores de informação, com as redes sociais, para que tão logo um juiz eleitoral dê uma ordem derrubando uma notícia falsa ou então coibindo a sua propagação, isso possa ser executado de maneira quase imediata nas redes sociais. Este promotor de justiça diz que o eleitor precisa ficar atento a todas as informações. O discernimento de quem está recebendo aquela notícia é de suma importância para combater fake news. Tanto é que, na dúvida, é importante o eleitor, o usuário da plataforma de tecnologia, validar aquela informação. E como é que a gente faz isso no Brasil ou em qualquer lugar do mundo? É indo nos meios de comunicações tradicionais. A assessoria de Dilma Rousseff disse que em nenhuma das 2 campanhas a ex-presidente contratou ou autorizou a contratação de serviços relativos a perfis ou notícias falsas. Disse ainda que desconhece empresas ou pessoas que atuem na área. A assessoria do governador Fernando Pimentel disse que qualquer questionamento sobre contratação na campanha
deve ser encaminhado ao partido. O diretório estadual do PT negou que tenha feito contratação para a criação ou a manutenção de perfis falsos. A empresa Arred declarou que sempre adotou relação de confidencialidade e que por isso não pode falar sobre assuntos relacionados a clientes ou supostos clientes. Disse ainda que sempre agiu dentro das leis vigentes. O senador José Serra não quis se manifestar. A inflação de 0,32% foi a mais baixa para fevereiro em 18 anos, principalmente por causa da queda dos preços dos alimentos. A inflação só não foi menor por causa do reajuste anual das mensalidades escolares e porque passagens de ônibus e combustíveis encareceram. Em 12 meses, a inflação atingiu 2,84%. A seguir, o governo de Donald Trump recua depois de aceitar um encontro com o ditador norte-coreano. A chuva deixa áreas enormes de Minas Gerais debaixo d'água. A surpresa mundial durou pouco. O governo de Donald Trump recuou hoje, menos de 24 horas depois de ter anunciado que aceitaria se encontrar com o ditador da Coreia do Norte. Não vai haver encontro até que vejamos ações concretas que correspondam às palavras da Coreia do Norte, disse a porta-voz da Casa Branca hoje. Sarah Sanders afirmou que os norte-coreanos fizeram grandes promessas, como encerrar o programa nuclear e interromper os testes com mísseis. Mas precisam agir. Até então, o encontro histórico entre o presidente Donald Trump e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, parecia certo. É que ontem Donald Trump ficou sabendo que o Conselheiro Nacional de Segurança da Coreia do Sul estava na Casa Branca e o chamou no Salão Oval. Ele queria saber como tinha sido a conversa com o líder norte-coreano na segunda-feira. E o negociador disse que Kim Jong-un tinha chamado Trump para uma conversa cara a cara. O presidente americano topou na hora. Mas hoje a Casa Branca resolveu ser mais cautelosa. Afinal, são 25 anos de negociações frustradas sobre o programa nuclear da Coreia do Norte, envolvendo 3 presidentes americanos. O ex-negociador americano com a Coreia do Norte, Bill Richardson, diz que o encontro é arriscado, mas que é um risco que vale a pena correr. O encontro seria como um aperto de mão, numa relação que até agora só teve troca de farpas. Trump tem um apelido para Kim: Homenzinho do Foguete. E Kim tem um apelido para Trump: Velho Gagá. E apesar das várias sanções impostas pela ONU e pelos Estados Unidos, os norte-coreanos nunca deixaram de testar suas ogivas nucleares. Trump conversou por telefone com o presidente da China. O país é o principal parceiro comercial e estratégico do governo norte-coreano. Segundo a Casa Branca, Xi Jinping garantiu que vai manter o apoio às sanções da ONU até que a Coreia do Norte abandone todas as armas nucleares. 43 municípios de Minas Gerais estão em situação de emergência por causa da chuva. 5 bairros e 2 distritos de Eugenópolis, na zona da Mata Mineira, ficaram debaixo d'água depois que 2 rios transbordaram. Tem um monte de vizinho que já está dentro d'água. Até a companhia de abastecimento de água foi inundada e suspendeu o fornecimento emergencialmente. A energia elétrica também foi cortada para evitar acidentes. O alagamento atingiu o hospital e um asilo. Pacientes e idosos foram transferidos para locais seguros. Na Grande BH, a BR-040, na saída para o Rio de Janeiro, foi fechada no meio da manhã depois que um caminhão carregado com etanol tombou. Chovia bastante na hora do acidente. O muro de um condomínio em Santa Luzia não aguentou a força da água e caiu. Apartamentos ficaram alagados. Em Contagem, foi o barranco que deslizou, atingiu muros e casas. Aqui em Belo Horizonte, a chuva não deu trégua a madrugada inteira e caiu forte também durante a manhã. Aquele muro ali, com mais de 10 metros de altura, não suportou o peso do terreno encharcado, desabou de repente e bloqueou completamente o caminho. A Defesa Civil da capital mineira registrou mais de 100 ocorrências de ontem para hoje. A cidade fica numa região com muitos morros. Segundo a prefeitura, há 1.300 locais em situação de risco. Nessa casa, um bebê de 8 meses estava no berço quando a parede e parte do teto vieram abaixo. Por pouco ele não foi atingido. A mãe não tira o olho do céu com medo da chuva. Desespero, né? E chuva, que é o que não faltou hoje em várias partes do Brasil. A Eliana Marques vai falar mais disso pra gente. Boa noite, Eliana. Oi, Ana Paula, boa noite para você, boa noite para o Bonner e para todos. Olha, 2 rios transbordaram por causa da chuva entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um rio é o Carangola, que fica na cidade de
Porciúncula, no Rio de Janeiro, e o outro rio é o Muriaé, que fica em patrocínio do Muriaé, Minas Gerais. O Serviço Geológico do Brasil informou que nas próximas horas o volume da água pode inundar também as cidades de Itaperuna e Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro. E a chuvarada aí dos últimos dias tem impressionado em Vitória. O que choveu nesse mês até agora representa 87% do que é normal chover em março inteiro. E em Belo Horizonte já choveu a média do mês e mais 70%. Aliás, BH já tem o mês de março mais chuvoso em 7 anos. Vários fatores estão contribuindo aí para essa chuva toda, mas o principal, segundo o nosso meteorologista, é o vento úmido e quente que sopra da Amazônia. Ele leva umidade para as outras regiões e aí, junto com o calor, são formados os temporais. Amanhã pode chover em quase todo o Brasil. Existe o risco de mais temporal em todas essas áreas aqui. Agora, onde a chuva deve vir com mais volume é onde o nosso mapa aparece em rosa. Então, entre Minas, Goiás, Mato Grosso, sul da Amazônia, oeste da Bahia e também Piauí. Palmas, Brasília e Belo Horizonte têm possibilidade de chuva o dia inteiro. E o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais está informando que toda essa área aqui, olha, entre Minas, Espírito Santo, Rio e também pegando o sul da Bahia, tem risco de enchente e deslizamento de terra amanhã, Ana Paula. Mais preocupação então pela frente, né, Eliana? E nas outras regiões, como é que fica o tempo? Olha, continuamos com 3 áreas aí, com previsão de sol o dia todo, Roraima e também aqui parte do Amazonas e do Pará. Essa outra área que pega Paraíba, parte de Pernambuco, de Alagoas, inclusive as capitais desses estados e quase todo o Rio Grande do Sul, também em Porto Alegre. Já em Curitiba e também aqui em São Paulo, pode chover a partir da tarde, mas fica bem abafado nessas capitais. E em Fortaleza, possibilidade de chuva o dia todo. No Rio de Janeiro, a chuva já diminui, pode vir só à noite. No Recife, nada de chuva amanhã. E em Salvador, alguma coisinha de chuva aí no período da manhã e calorão o dia todo. Olha, máxima de 33 graus em Salvador. Aliás, todos os dias do mês de março aí estão com máximas bem acima do normal para o mês de março lá em Salvador. Ana. Tá certo. Obrigada, Eliana. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. O Jornal da Globo é depois do Globo Repórter. Uma boa noite para você. Boa noite e um bom fim de semana. Fraudes no setor de inspeção sanitária. O juiz considerou cumprida a finalidade da prisão temporária para a coleta de informações. Um adolescente de 19 anos é o responsável por autorizar pagamentos do Ministério do Trabalho que chegam a 473 milhões de reais por ano. Micael Tavares Medeiros foi indicado pelo PTB no fim do ano passado. Este é Micael Tavares Medeiros deixando às pressas o Ministério do Trabalho no início da noite. Ele que acabou de terminar o ensino médio e teve como último emprego o de vendedor em uma loja de óculos, ocupa uma função no Ministério que lida com quase R$500 bilhão por ano. Micael não quis falar com a nossa equipe. A história dele foi revelada pelo jornal O Globo. Ele é filho do delegado da Polícia Civil de Goiás, Cristiomário Medeiros, que foi candidato derrotado a prefeito de Planaltina de Goiás pelo PTB em 2016. O pai de Micael é aliado do líder do PTB na Câmara, o deputado Jovair Arantes, apontado no Ministério do Trabalho como o padrinho político do garoto. A carreira de Micael no serviço público começou em outubro do ano passado, já como coordenador da área de recursos logísticos. A nomeação foi assinada pelo então ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, do PTB. Salário de R$ 5.440. 2 meses depois, Micael foi chamado para uma função ainda mais estratégica. Virou o responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial do Ministério do Trabalho. Foi promovido para o cargo pelo então secretário executivo do Ministério, Elton Iomura, hoje ministro interino do Trabalho, sob as bênçãos de Roberto Jefferson, presidente do PTB, depois que a filha dele, a deputada Cristiane Brasil, se envolveu em escândalos trabalhistas que impediram que ela assumisse o cargo. A primeira missão de Micael na nova função foi autorizar pagamentos que servidores de carreira se recusaram a fazer,
porque uma auditoria da Controladoria Geral da União apontou preços muito altos no serviço. Os servidores chegaram a ser afastados das funções. Um dia após Michael assumir o cargo, o pagamento de 22 milhões de reais para a empresa Business to Technology foi liberado. A empresa foi contratada para detectar fraudes no seguro-desemprego quando o responsável pela área de contratação era Leonardo Arantes, sobrinho do deputado Jovair Arantes. No ano passado, auditores da Controladoria Geral da União recomendaram que a empresa e os responsáveis pelo contrato no Ministério do Trabalho devolvessem 4 milhões e 600 mil reais por causa de sobrepreço nos serviços. O Ministério do Trabalho disse que os pagamentos tiveram o aval da Advocacia Geral da União e que a contratação do rapaz levou em conta a conduta ilibada dele. A Advocacia Geral da União negou que tenha dado qualquer aval. O pedido de ajuda de melhorias na comunidade está estampado até no poste. Aqui, num cartaz improvisado, um morador pede socorro. No papel, um desabafo. Vila Kennedy completou 54 anos de existência. Não temos motivos para comemorar, somente lamentar. Na lista do abandono, ruas sujas, esgotos entupidos. Hoje, de novo, a comunidade amanheceu cercada por homens das Forças Armadas. Mais uma vez, eles usaram retroescavadeiras para retirar barricadas. E também acompanharam funcionários da empresa de limpeza urbana e da Companhia de Energia Elétrica, que foram fazer reparos. A prefeitura derrubou quiosques. Afirmou que estavam em situação irregular. Nós estamos há 10 anos tentando legalização. A única fonte de renda que eu tenho. Eu tenho 5 filhos pequenos. Nós somos pobres, moradores de favela, mas a gente quer fazer a coisa certa. Nós tentamos muito fazer isso. Horas depois, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afirmou que houve uso desproporcional da força pelos funcionários envolvidos na remoção. Determinou o afastamento deles e mandou que os comerciantes sejam cadastrados e liberados para trabalhar. Vila Kennedy, Coreia e Vila Aliança vão servir como laboratório para intervenção na segurança do Rio. Diferentes favelas, mesma realidade. Até para você conseguir uma ambulância, você precisa levar o seu doente para fora da comunidade para ser atendido, porque aqui dentro os bombeiros não entram. Nós somos reféns de uma situação que não foi criada por nós e temos que nos submeter, porque nós estamos reféns das armas, da força. Por decisão da Justiça Federal, os Correios suspenderam a taxa de segurança no valor de R$ 3,00 cobrada para entregas na cidade do Rio de Janeiro. O PROCON alegou que a cobrança era abusiva. E essa insegurança que impera em determinadas áreas tem levado empresas a investir em formas alternativas de entregas de encomendas. Um carro popular com película rodando pelas ruas da periferia. Até aí, nada demais. Mas na Brasilândia, a 10 quilômetros do centro de São Paulo, ele faz às vezes de caminhão de entrega. A missão? Garantir que o cliente receba a encomenda sem chamar a atenção. Raul faz o que muitas transportadoras e até os Correios têm dificuldade de fazer: entregar mercadorias em áreas consideradas de risco por causa da violência. Ele usa um aplicativo de entregas que arrumou um jeito de driblar os roubos de cargas. Convocou como entregadores os próprios moradores da periferia, como Raul. O pessoal conhece muita gente por aqui, então isso ajuda bastante, evita assalto, essas coisas. No site dos Correios, a rua que visitamos aparece como área de restrição. O carteiro explica: a espera é maior. Para vir para cá somente com desconto. Por ser área de risco, dá um prazo até 15, 20 dias. Mas hoje a Casa Branca resolveu ser mais cautelosa. Afinal, são 25 anos de negociações frustradas sobre o programa nuclear da Coreia do Norte, envolvendo 3 presidentes americanos. O ex-negociador americano com a Coreia do Norte, Bill Richardson, diz que o encontro é arriscado, mas que é um risco que vale a pena correr. O encontro seria como um aperto de mão, numa relação que até agora só teve troca de farpas. Trump tem um apelido para Kim: Homenzinho do Foguete. E Kim tem um apelido para Trump: Velho Gagá. E apesar das várias sanções impostas pela ONU e pelos Estados Unidos, os norte-coreanos nunca deixaram de testar suas ogivas nucleares. Trump conversou por telefone com o presidente da China. O país é o principal parceiro comercial e estratégico do governo norte-coreano. Segundo a Casa Branca, Xi Jinping garantiu que vai manter o apoio às sanções da ONU até que a Coreia do Norte abandone todas as armas nucleares.
43 municípios de Minas Gerais estão em situação de emergência por causa da chuva. 5 bairros e 2 distritos de Eugenópolis, na zona da Mata Mineira, ficaram debaixo d'água depois que 2 rios transbordaram. Tem um monte de vizinho que já está dentro d'água. Até a companhia de abastecimento de água foi inundada e suspendeu o fornecimento emergencialmente. A energia elétrica também foi cortada para evitar acidentes. O alagamento atingiu o hospital e um asilo. Pacientes e idosos foram transferidos para locais seguros. Na Grande BH, a BR-040, na saída para o Rio de Janeiro, foi fechada no meio da manhã depois que um caminhão carregado com etanol tombou. Chovia bastante na hora do acidente. O muro de um condomínio em Santa Luzia não aguentou a força da água e caiu. Apartamentos ficaram alagados. Em Contagem, foi o barranco que deslizou, atingiu muros e casas. Aqui em Belo Horizonte, a chuva não deu trégua a madrugada inteira e caiu forte também durante a manhã. Aquele muro ali, com mais de 10 metros de altura, não suportou o peso do terreno encharcado, desabou de repente e bloqueou completamente o caminho. A Defesa Civil da capital mineira registrou mais de 100 ocorrências de ontem para hoje. A cidade fica numa região com muitos morros. Segundo a prefeitura, há 1.300 locais em situação de risco. Nessa casa, um bebê de 8 meses estava no berço quando a parede e parte do teto vieram abaixo. Por pouco ele não foi atingido. A mãe não tira o olho do céu com medo da chuva. Desespero, né? E chuva, que é o que não faltou hoje em várias partes do Brasil. A Eliana Marques vai falar mais disso pra gente. Boa noite, Eliana. Oi, Ana Paula, boa noite para você, boa noite para o Bonner e para todos. Olha, 2 rios transbordaram por causa da chuva entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um rio é o Carangola, que fica na cidade de Porciúncula, no Rio de Janeiro, e o outro rio é o Muriaé, que fica em patrocínio do Muriaé, Minas Gerais. O Serviço Geológico... Depois que o empresário entregou à PGR uma gravação dele com o Ricardo Saldi, em que eles falam da participação do ex-procurador Marcelo Miller na negociação. Em dezembro, o Supremo mandou o inquérito para a primeira instância na Justiça Federal de Brasília. E o caso de Joesley foi parar na 12ª Vara, que se tornou especializada em crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, segundo a direção, para agilizar os processos. A mudança nas varas de Brasília gerou polêmica e reclamações de procuradores, porque muitos processos que estavam em fase adiantada contra políticos como Lula e Eduardo Cunha foram transferidos da 10ª para a 12ª Vara. Depois de muita discussão, os processos com audiência já realizada voltaram para a 10ª Vara. E os casos em que não houve audiência, como esse de Joesley, ficaram na 12ª Vara. A soltura de Joesley foi uma das primeiras decisões do novo juiz do caso. O advogado disse que Joesley vai continuar colaborando. A ideia sempre foi continuar colaborando porque ele acredita na manutenção do acordo. Tanto é verdade que antes de saber da manifestação da nova PGR, a doutora Raquel Dodge, ele seguia colaborando e prestou como colaborador vários depoimentos. Wesley Batista não quis comentar e nós não conseguimos contato com as defesas de Ricardo Saldi e de Marcelo Miller. A Justiça libertou hoje o ex-presidente da BRF, Pedro Faria, e o ex-vice-presidente Hélio Rubens Júnior. Eles tinham sido presos temporariamente na segunda-feira numa operação que apura denúncia de fraudes no setor de inspeção sanitária. O juiz considerou cumprida a finalidade da prisão temporária para a coleta de informações. Um adolescente de 19 anos é o responsável por autorizar pagamentos do Ministério do Trabalho que chegam a 473 milhões de reais por ano. Micael Tavares Medeiros foi indicado pelo PTB no fim do ano passado. Este é Micael Tavares Medeiros deixando às pressas o Ministério do Trabalho no início da noite. Ele, que acabou de terminar o ensino médio e teve como último emprego o de vendedor em uma loja de óculos, ocupa uma função no Ministério que lida com quase R$500 bilhão por ano. Micael não quis falar com a nossa equipe. A história dele foi revelada pelo jornal O Globo. Ele é filho do delegado da Polícia Civil de Goiás, Cristiomário Medeiros, que foi candidato derrotado a prefeito de Planaltina de Goiás pelo PTB em 2016. O pai de Micael é aliado do líder do PTB na Câmara, o deputado Jovair Arantes, apontado no Ministério do Trabalho como o padrinho político do garoto.
A carreira de Micael no serviço público começou em outubro do ano passado, já como coordenador da área de recursos logísticos. A nomeação foi assinada pelo então ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, do PTB. Salário de 5 mil. E do PT, registros de pagamento à Rede Marketing. A reportagem da BBC diz que há um pagamento de R$234 mil da campanha de um aliado, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, a uma outra empresa do mesmo dono da Rede, Gabriel Cecílio Arantes. No ano passado, a lei passou a proibir a divulgação de conteúdos de cunho eleitoral por meio de usuários falsos. Essa regra não existia em 2010. Criar perfis falsos usando uma pessoa real é um crime quando é feito para conseguir vantagens ou causar dano a outras pessoas, com pena de 3 meses a 1 ano de prisão ou multa. A inteligência americana disse com todas as letras que perfis falsos foram usados pelos russos para influenciar a eleição americana de 2016, quando Donald Trump foi eleito. O uso de fake news, de notícias falsas nas eleições de outubro, é hoje uma das principais preocupações do Tribunal Superior Eleitoral, que criou um grupo para tentar evitar que elas se espalhem. O TSE criou mecanismos, ou estabeleceu mecanismos de ligação direta com os provedores de informação, com as redes sociais, para que tão logo um juiz eleitoral dê uma ordem, derrubando uma notícia falsa ou então coibindo a sua propagação, isso possa ser executado de maneira quase imediata nas redes sociais. Este promotor de justiça diz que o eleitor precisa ficar atento a todas as informações. O discernimento de quem está recebendo aquela notícia é de suma importância para combater fake news. Tanto é que, na dúvida, é importante o eleitor, o usuário da plataforma de tecnologia, validar aquela informação. E como é que a gente faz isso no Brasil ou em qualquer lugar do mundo? É indo nos meios de comunicações tradicionais. A assessoria de Dilma Rousseff disse que em nenhuma das duas campanhas a ex-presidente contratou ou autorizou a contratação de serviços relativos a perfis ou notícias falsas. Disse ainda que desconhece empresas ou pessoas que atuem na área. A assessoria do governador Fernando Pimentel disse que qualquer questionamento sobre contratação na campanha deve ser encaminhado ao partido. O diretório estadual do PT negou que tenha feito contratação para a criação ou a manutenção de perfis falsos. A empresa Red declarou que sempre adotou relação de confidencialidade e que por isso não pode falar sobre assuntos relacionados a clientes ou supostos clientes. Disse ainda que sempre agiu dentro das leis vigentes. O senador José Serra não quis se manifestar. A inflação de 0,32% foi a mais baixa para fevereiro em 18 anos, principalmente por causa da queda dos preços dos alimentos. A inflação só não foi menor por causa do reajuste anual das mensalidades escolares e porque passagens de paros. A prefeitura derrubou quiosques, afirmou que estavam em situação irregular. Nós estamos há 10 anos tentando legalização. A única fonte de renda que eu tenho, eu tenho 5 filhos pequenos. Nós somos pobres, moradores de favela, mas a gente quer fazer a coisa certa. Nós tentamos muito fazer isso. Horas depois, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afirmou que houve uso desproporcional da força pelos funcionários envolvidos na remoção. Determinou o afastamento deles e mandou que os comerciantes sejam cadastrados e liberados para trabalhar. Vila Kennedy, Coreia e Vila Aliança vão servir como laboratório para intervenção na segurança do Rio. Diferentes favelas, mesma realidade. Até para você conseguir uma ambulância, você precisa levar o seu doente para fora da comunidade para ser atendido, porque aqui dentro os bombeiros não entram. Nós somos reféns de uma situação que não foi criada por nós e temos que nos submeter, porque nós estamos reféns das armas, da força. Por decisão da Justiça Federal, os Correios suspenderam a taxa de segurança no valor de R$ 3,00 cobrada para entregas na cidade do Rio de Janeiro. O PROCON alegou que a cobrança era abusiva. E essa insegurança que impera em determinadas áreas tem levado empresas a investir em formas alternativas de entregas de encomendas. Um carro popular com película rodando pelas ruas da periferia. Até aí, nada demais. Mas
Mas na Brasilândia, a 10 quilômetros do centro de São Paulo, ele faz às vezes de caminhão de entrega. A missão? Garantir que o cliente receba a encomenda sem chamar a atenção. Raul faz o que muitas transportadoras e até os Correios têm dificuldade de fazer: entregar mercadorias em áreas consideradas de risco por causa da violência. Ele usa um aplicativo de entregas que arrumou um jeito de driblar os roubos de cargas. Convocou como entregadores os próprios moradores da periferia, como Raul. O pessoal conhece muita gente por aqui, então isso ajuda bastante, evita assalto, essas coisas. No site dos Correios, a rua que visitamos aparece como área de restrição. O carteiro explica: a espera é maior. Para vir para cá somente com escolta. Por ser área de risco, dá um prazo até 15, 20 dias. Com o carro de Raul, Cláudio recebeu a encomenda em 3 dias. Desodorantes, perfumes. Agora é usar então? É só usar. No centro de distribuição da empresa, a gente descobriu que Raul é só mais uma formiguinha dessa nova logística. No Brasil inteiro, o aplicativo já tem 30 mil entregadores cadastrados. Um exército de autônomos que faz a ponte entre grandes empresas e o consumidor. Cosmético, material gráfico, ração para cachorro. Como aquela entrega social é o ganha-pão daquela pessoa da comunidade, ela é respeitada no seu trabalho. A gente não teve nenhum registro de roubo até o... Citado pela BBC é a Red Marketing, que também, segundo a reportagem, pertence a Gabriel Arantes Cecílio e na época também pertencia a Arnaldo Lincoln de Azevedo. Em seu site, a Red Marketing Político se apresenta até hoje como uma companhia que adaptou o marketing de guerrilha para a realidade política e oferece serviços como de Invisible Talkers, traduzindo comunicadores invisíveis, grupo de agentes treinados que inserem mensagens em pontos estratégicos da cidade por meio de diálogos entre eles mesmos ou com a população. Não há na prestação de contas da campanha de 2010 de Dilma e do PT registros de pagamento à Red Marketing. A reportagem da BBC diz que há um pagamento de R$234 mil da campanha de um aliado, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, a uma outra empresa do mesmo dono da Red, Gabriel Cecílio Arantes. No ano passado, a lei passou a proibir a divulgação de conteúdos de cunho eleitoral por meio de usuários falsos. Essa regra não existia em 2010. Criar perfis falsos usando uma pessoa real é um crime quando é feito para conseguir vantagens ou causar dano a outras pessoas, com pena de 3 meses a 1 ano de prisão ou multa. A inteligência americana disse com todas as letras que perfis falsos foram usados pelos russos para influenciar a eleição americana de 2016, quando Donald Trump foi eleito. O uso de fake news, de notícias falsas nas eleições de outubro, é hoje uma das principais preocupações do Tribunal Superior Eleitoral, que criou um grupo para tentar evitar que elas se espalhem. O TSE criou mecanismos, ou estabeleceu mecanismos de ligação direta com os provedores de informação, com as redes sociais, para que tão logo um juiz eleitoral dê uma ordem, derrubando uma notícia falsa ou então coibindo a sua propagação, isso possa ser executado de maneira quase imediata nas redes sociais. Este promotor de justiça diz que o eleitor precisa ficar atento a todas as informações. O discernimento de quem está recebendo aquela notícia é de suma importância para combater fake news. Tanto é que, na dúvida, é importante o eleitor, o usuário da plataforma de tecnologia, validar aquela informação. E como é que a gente faz isso no Brasil ou em qualquer lugar do mundo? É indo nos meios de comunicações tradicionais. A assessoria de Dilma Rousseff disse que em nenhuma das 2 campanhas a ex-presidente contratou ou autorizou a contratação de serviços relativos a perfis ou notícias falsas. Disse ainda que desconhece empresas ou pessoas que atuem na área. A assessoria do governador Fernando Pimentel disse que qualquer questionamento sobre contratação na campanha deve ser encaminhado ao PAC. Desespero, né? E chuva, que é o que não faltou hoje em várias partes do Brasil. A Eliana Marques vai falar mais disso pra gente. Boa noite, Eliana. Oi, Ana Paula, boa noite para você, boa noite para o Bonner e para todos. Olha, 2 rios transbordaram por causa da chuva entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um rio é o Carangola, que fica na cidade de Porciúncula, no Rio de Janeiro, e o outro rio é o Muriaé, que fica em patrocínio do Muriaé, Minas Gerais. O Serviço Geológico do Brasil informou que nas próximas horas o volume da água pode inundar também as cidades de Itaperuna e Cardoso Moreira,
no Rio de Janeiro. E a chuvarada aí dos últimos dias tem impressionado em Vitória. O que choveu nesse mês até agora representa 87% do que é normal chover em março inteiro. E em Belo Horizonte já choveu a média do mês e mais 70%. Aliás, BH já tem o mês de março mais chuvoso em 7 anos. Vários fatores estão contribuindo aí para essa chuva toda, mas o principal, segundo o nosso meteorologista, é o vento úmido e quente que sopra da Amazônia. Ele leva umidade para as outras regiões e aí, junto com o calor, são formados os temporais. Amanhã pode chover em quase todo o Brasil, existe o risco de mais temporal em todas essas áreas aqui. Agora, onde a chuva deve vir com mais volume é onde o nosso mapa aparece em rosa, então entre Minas, Goiás, Mato Grosso, sul da Amazônia, oeste da Bahia e também Piauí. Palmas, Brasília e Belo Horizonte têm possibilidade de chuva o dia inteiro. E o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais está informando que toda essa área aqui, olha, entre Minas, Espírito Santo, Rio e também pegando o sul da Bahia, tem risco de enchente e deslizamento de terra amanhã, Ana Paula. Mais preocupação então pela frente, né, Eliana? E nas outras regiões, como é que fica o tempo? Olha, continuamos com 3 áreas aí com previsão de sol o dia todo, Roraima e também aqui parte do Amazonas e do Pará. Essa outra área que pega Paraíba, parte de Pernambuco, de Alagoas, inclusive as capitais desses estados e quase todo o Rio Grande do Sul, também em Porto Alegre. Já em Curitiba e também aqui em São Paulo, pode chover a partir da tarde, mas fica bem abafado nessas capitais. E em Fortaleza, possibilidade de chuva o dia todo. No Rio de Janeiro, a chuva já diminui, pode vir só à noite. No Recife, nada de chuva amanhã. E em Salvador, alguma coisinha de chuva aí no período da manhã e calorão o dia todo. Olha, máxima de 33 graus em Salvador. Aliás, todos os dias do mês de março aí estão com máximas bem acima do normal para o mês de março lá em Salvador. Ana. Tá certo. Obrigada, Eliana. Boa noite. Boa noite, até amanhã. O Jornal da Globo é depois do Globo Repórter. Uma boa